Eu sou a professora Simone dos Santos e vou fazer uma série de 8 vídeos acompanhado de textos falando a respeito dos seguintes assuntos: a escolha do tamanho correto do instrumento para o seu aluno, a utilização da queixeira e espaleira, a colocação do instrumento na posição de descanso e na posição de tocar, tanto em pé quanto sentados. A colocação da mão esquerda no instrumento. 10 exercícios para manter a boa postura. Atividades para os alunos iniciantes. Como ensinar as primeiras ligaduras. Dicas para professores sobre a apreciação musical e sobre a estrutura das aulas. Neste vídeo eu vou dar algumas dicas para os professores sobre a apreciação musical em sala de aula e também sobre a estrutura das próprias aulas. Primeiro vamos à apreciação musical. Eu acho importante que cada professor de instrumento nunca esqueça que ele não é só o professor técnico de instrumento. Às vezes a gente se coloca como professor de violino e pensa que só ensinar a técnica do violino ou como o violino funciona que é o importante. Mas a gente nunca pode esquecer que dentro da sala de aula com muitas crianças, antes de mais nada, nós somos educadores musicais. E como educadores, a gente pode proporcionar às crianças uma aula diferenciada, que seria uma aula de apreciação musical. Seria um momento cultural também, não só a apreciação musical. A gente não vai estar lá só ouvindo música. Então, o que eu posso dizer, assim, de experiência própria, é que as crianças realmente curtem esse momento de uma aula diferenciada. Seria interessante você marcar dentro do teu cronograma de aulas do ano, uma vez por mês ou uma vez a cada 6 semanas, essa aula diferenciada. Você poderia colocar uma música para ouvir, por exemplo, se você está perto de ensinar minuetos de Bach, ou se eles já aprenderam alguma coisa, alguma música de Bach, seria interessante ouvir Bach, mas em um outro tipo de música, uma peça diferenciada que eles não conheçam. E que você faça uma escuta ativa dessa peça musical. A escuta passiva se dá quando o aluno está escutando a música enquanto está arrumando a sala ou enquanto vocês estão arrumando os instrumentos. Essa é a escuta passiva. A música está rolando assim como um fundo musical e aí o aluno está fazendo uma outra coisa, uma outra atividade, ou pode estar escrevendo no caderno quais são as tarefas, ou pode até estar desenhando alguma coisa se é uma criança menor. Essa seria uma escuta passiva. A escuta ativa seria quando o aluno é chamado a prestar atenção em detalhes daquela peça musical. Como é que você poderia fazer para que o seu aluno escutasse a peça que você trouxe para ele ouvir e realmente prestasse atenção em detalhes? Quando o aluno é novo, como músico, né? Como aluno de música, não só jovem, às vezes ele é mais velho, mas é aluno novo de música. Ele não tem o hábito de ouvir música. Então, normalmente eu peço para o aluno para que ele tenha assim, uma viagem, né, na mente e imagine uma história dentro daquela música. Se ele for imaginar uma história e conseguir se concentrar para imaginar aquela história, quando tiver coisas muito fortes, ele vai ter que imaginar o que está acontecendo naquele momento. Ou quando tiver um momento mais triste, né, ou em tom menor, ele também vai ter que imaginar o que está acontecendo. Quando tiverem agudos e graves, tudo isso vai passar por dentro da história dele e vai fazer com que ele preste atenção nessa história e nessa música. Então, se você pedir a ele que ele imagine tudo isso, e ao final de ouvir essa música, você possa fazer um momento na aula de conversar com os alunos o que eles imaginaram ou não, o que eles ouviram. Ah, professora, teve um grave assim, assim, e nessa hora eu imaginei tal coisa, então ele prestou atenção que tinha um grave. Ou você pode fazer perguntas também a respeito da parte musical. Claro que se os alunos são iniciantes, o tipo de pergunta é um. Se os alunos já tocam há algum tempo, o tipo de pergunta é outro.
você pode perguntar sobre estilo, sobre o período que eles acreditam que aquela música seja, né? Mas se o aluno é iniciante, você vai perguntar coisas básicas. Vocês ouviram que tipo de instrumento? Será que tinha contrabaixo? Vocês ouviram se tinha piano? Coisas muito básicas, mas ao mesmo tempo você vai estar ensinando a ele a como prestar atenção naquela música. Por que eu digo que essa aula de apreciação musical podia se tornar um momento cultural? Porque além de você escutar a música simplesmente, você pode trazer para a sala fotos, por exemplo, do compositor, fotos da cidade onde esse compositor vivia, né? Então, se é Bach, trazer fotos de outras cidades da Alemanha, falar onde fica a Alemanha, trazer mapa, mostrar onde que fica e mostrar fotos da cidade quando Bach morava lá e fotos da cidade atualmente. Mostrar as diferenças culturais da cidade onde ele vive no Brasil e as diferenças culturais para essa cidade que hoje tem lá na Alemanha, né? Também mostrar diferenças de período, porque na época que Bach vivia lá, será que tinha luz? Será que tinha o mesmo tipo de transporte que tem hoje? Então ter essa conversa com eles faz com que isso se torne um momento cultural para o aluno. Né? Um momento em que ele vai pensar sobre a cultura do nosso país e a cultura do outro país. Outra coisa que você poderia fazer também é linkar esse compositor a algum outro, né? Então vamos dar o exemplo de Bach aqui. Nós temos o compositor brasileiro que fez uma música Bachianas, né? O Villa-Lobos. De repente você fala nesse momento que tem uma música no Brasil que se chama Bachianas e que isso vai ser a próxima aula. E aí na próxima aula você faz todo esse mesmo trabalho com Villa-Lobos, trazendo para o momento brasileiro. Então acaba se tornando um momento muito cultural e esperado pelos alunos a partir do momento que você faz a primeira vez. Agora vamos falar um pouco da estrutura das aulas. É claro que a estrutura das aulas ela acaba sendo, sem querer, você acaba entrando num ritmo e acaba estruturando a aula do teu dia a dia meio que sempre igual. Mas vale a pena dizer que crianças, de um modo geral, elas gostam dessa estrutura. Quem convive no dia a dia com uma criança sabe que a criança gosta de saber o que vai acontecer. Então, criar essa estrutura do dia a dia é muito importante. Quando você chega em sala de aula, ela já saber que ela vai pegar um instrumento, se ela não leva o instrumento para casa, ela vai pegar um instrumento num determinado lugar, vai chegar na sala, vai colocar naquele lugar que você determinou. Então, essa estrutura do dia a dia, do horário e do que vai acontecer é muito importante para a criança. Ela realmente se sente segura e se sente bem fazendo aquilo bem estruturado. Mas além dessa estrutura do horário, simplesmente, é importante que você crie, além disso, outro tipo de estrutura que seriam as regras da sala de aula. Então, você como professor, você não vai impor as regras, você vai construir as regras com os alunos. Você pode ter lá um quadro ou até colar um cartaz na parede nesse dia e combinar com eles. Olha só, toda sala de aula tem algumas regras, hoje nós vamos falar sobre isso aqui na sala. E às vezes você vai até se surpreender que as próprias crianças sabem fazer essas regras, porque isso acontece também na sala de aula do colégio. É uma coisa comum a professora do colégio fazer essas regras de sala de aula. No começo, primeiro, segundo ano, ela faz assim por escrito, mais tarde é simplesmente verbalizado. E as crianças, nesse momento, muitas vezes vão trazer para a aula de música o que já foi falado lá no colégio. Algumas coisas cabem e outras não. Mas regras básicas, como não jogar no lixo no chão. Então vai colocar lá, não jogar lixo no chão. Né? Cuidar com o instrumento, o seu instrumento e o instrumento do outro. Porque às vezes a gente deixa o instrumento na cadeira, o outro passa e derruba o instrumento. Então, são regras muito básicas, mas que são importantes eles saberem que existem essas regras. E eles se sentem bem com isso, isso faz parte dessa estrutura da sala de aula.
Também colocar uma regra assim, por exemplo, quando chegar na sala de aula, cumprimentar os colegas e o professor, dizer tchau na hora de ir embora. Outra coisa importante, quem afina o instrumento da criança no início, quando ela não sabe afinar ainda? É o professor. Então ensinar a criança que quando o professor terminou de afinar o instrumento e entregou para a criança o instrumento, a criança diz, obrigado. Muito obrigada, tranquilo, né? Valeu, professor, né? Aprender a dizer isso, porque hoje é você que está afinando, mas amanhã ou depois pode vir um professor convidado na tua sala de aula, ou você pode levar os teus alunos para tocar num festival, em algum lugar, e vão ser outros professores que vão estar fazendo aquilo, então você vai estar educando eles para aquele momento, né? Outra coisa importante, teve um concerto ou uma apresentação, saber cumprimentar o colega, dizer parabéns cara, valeu, olha, você tocou muito bem tal coisa. Como você poderia fazer isso? Então eu faço uma sugestão aqui que é a seguinte, ao final de cada aula, se você puder fazer, com que um aluno toque lá na frente, ou 2 ou 3, aí você vai determinar, o aluno toca uma pequena peça, alguma coisa, e os outros alunos tem que dizer pontos positivos sobre aquela apresentação. Eu gostei muito da postura da mão esquerda. Ou eu gostei muito que a afinação ficou muito boa. Eu gostei muito que ele conseguiu segurar o arco o tempo todo na posição correta. Então eles aprendem a ficar de olho no que eles vão poder dizer. E ao mesmo tempo, quando eles forem assistir um grande concerto, eles vão aprender a olhar assim, nossa, olha, você viu como eles estavam usando a arcada assim? Eles vão começar a observar coisas e saber o que dizer ao final de uma apresentação. Isso é importante para eles próprios, porque eles vão começar a observar neles também aquilo. Então essa é uma coisa que eu acho muito valiosa nesse momento de aprendizagem, principalmente no início da aprendizagem. O outro ponto que eu acho importante é que as crianças gostam muito de saber o que é esperado delas, né? Então, às vezes a criança está tocando uma coisa e para e diz assim, peraí, professora, o que eu tenho que fazer aqui mesmo? Isso ela estava tocando simplesmente por tocar. Ela não tinha entendido o que esperava-se dela naquele momento. Então, e nesse ponto, o que eu vejo de importante é que ela tem que entender o que é pedido e como você vai saber se ela entendeu. Você explica para todo mundo, né? Olha, agora vamos fazer tal coisa ou de tal lugar da peça e eu espero que nesse momento vocês façam o forte e o piano, por exemplo. E aí você vê que tem alguém viajando. Aí, fulano, você poderia, por gentileza, explicar para a turma, porque teve gente que não prestou atenção, o que vai ser feito agora? Então, um deles verbaliza para os demais o que vai ser pedido, né? E com isso, a criança tem certeza de o que é esperado dela naquele momento. Essas foram algumas dicas para vocês sobre a estrutura da aula e também sobre um momento cultural. Muito obrigada!